Olá, galera de construções rurais. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Crivellari e estou aqui para dar mais uma videoaula para vocês. Hoje nós falaremos de materiais cerâmicos. Vamos lá? Lembrando então que nós somos da Unemate de Alta Floresta. O que são esses materiais cerâmicos? Olha essa definição aqui. São produtos, né, materiais de construções obtidos pela moldagem, secagem e cozimento de argilas ou mistura de materiais contendo argila. Então aqui nós temos alguns exemplos, que é o tijolo, a telha, o azulejo, né, e muitos outros formatos aí que podemos encontrar para construção. Quais materiais podem ser utilizados em sua fabricação? O que seria isso? A sua composição. Mais uma definição aqui que a gente precisa para saber o que é isso aí, né? Então, as principais matérias-primas para a produção da cerâmica tradicional são os feldspato, que é principalmente os potássicos. Professora, o que é feldspato? É uma argila, né? É um mineral, na verdade, que ele tem um pouco mais de resistência. O silício, que ali está entre parênteses o quartzo, esse quartzo sim também é bastante resistente, e as argilominerais, né, que são o material argiloso, que são uma das menores partículas ali que se observa no solo, podendo apresentar alguns aditivos naturais e sintéticos para incrementar seu processamento ou suas propriedades finais. Então, gravem bem: composição, argilas e silicatos. Né? Então, temos ali o óxido de silício, né? Ele pode ser acompanhado com hidrogênio, com carbono. Então, são os principais ali na composição dele. E quais são as características desse material cerâmico? Então, aqui nós vemos dois exemplos de cerâmicas vermelhas, também temos as cerâmicas brancas, e temos os materiais refratários, que eu não vou comentar muito sobre ele, que são aqueles utilizados para forno, né, para um local que vai ser utilizado alta temperatura. Então, eles precisam ser refratários. Né? A característica dele é ser materiais refratários. Então, as características, eles devem ser rígidos, né? Então, a gente pega ali no tijolo, na telha, a gente vê que é um material rígido, resistente, então por isso que nós conseguimos fazer paredes com eles, frágeis. Professora, mas como que eles são rígidos, resistentes e frágeis ao mesmo tempo? Então, o que quer dizer essa fragilidade? É quando ele é resistente ali à deformação, mas quando ele cai no chão, ele quebra facilmente. Né? Então, ele tem essa característica e por isso que a gente chama ele de frágil. Inerte. Professora, eu também não sei o que quer dizer inerte. Então, aqui é um pouco mais aprofundadamente, se refere às suas partículas de elétrons, né? Aquela parte de elétrons que tem na composição dos materiais, né? Das partículas. Então, quando esses elétrons estão ligados, né? Ele é um material inerte. Quando eles estão livres, no caso dos metais, que a gente vai falar mais para frente, né? Ele é ativo, então ele tem uma condutividade térmica, condutividade elétrica. Nesse caso, não. Então, o tijolo, a telha, o azulejo, eles são inertes, eles não vão entrar em atividade ali, por exemplo, com a água, né? Ou não vão conduzir eletricidade facilmente. Um resumo das etapas de fabricação. Então, temos aqui a exploração de jazidas, que é a coleta, né, desse material, das argilas, dos minerais, e aí faz-se um tratamento e regularização dessas matérias-primas, principalmente para eliminar impurezas, né, para deixar o produto mais uniforme. E aí faz o processo de moldagem,
secagem, e aqui depende muito de que tipo de secagem vai ser feita, pode ser feita à sombra, né, quando falamos de taipa, não entra em cozimento. Os tijolos, ele tem um cozimento, porém uma temperatura menor do que os azulejos, do que o grès, que é um produto mais vitrificado, né, que dá aquele aspecto bem lisinho, sabe, o vaso sanitário, né, a pia ali do banheiro, por exemplo, é bem lisinho. Então a gente fala que é um aspecto vitrificado, né? Essa queima ali depois, né, desse processo de secagem, a queima, ela pode chegar a mais de 1.200 graus, 1.300 graus em alguns casos. E aí vem o estoque, armazenamento e depois a expedição. Então, aqui como eu estava falando, o Adobe ou pau a pique. Quem que já ouviu falar em pau a pique? Vocês já devem ter ouvido, né? Que é como que é feito. Olha aqui os dois exemplos. É obtido da argila simplesmente seca ao ar, sem cozimento nenhum, e é usada para o preenchimento de espaços de estrutura de madeira, como o bambu, aqui, né? Tá bem autoexplicativa essa imagem, e usada para construções mais rústicas, né? Mais simples. Porém, se entrar em contato com a água, a sua consistência vai tornar plástica de novo, ou seja, ela vai ficar mole ali, entendeu? Então, aqui não é muito seguro, mas se bem feito, ele vai durar ali alguns anos, né? Tomando os devidos cuidados e não deixando pegar umidade. Então, por exemplo, vocês veem aqui, ó, que ele tem uma pequena proteção aqui embaixo no solo para não deixar que a água aqui do solo suba, né? Por capilaridade. E aí protege por mais tempo aqui a, essa, essa parede rústica aqui construída. Tijolo. Então, aqui nós temos duas diferenças de tijolos, os maciços e os vazados ou furados, né, também conhecido como lajota, que eles usam a argila isenta de matéria orgânica, né, e compostos sulfurosos, né, e o carbonato de cálcio aqui também. O tipo de preparo são crus ou cozidos, então os crus, né, é aquele que a gente falou ali atrás, e os cozidos são os que a gente mais conhece, tá? Eles têm padrões, tá bom? Vocês não vão pegar um tijolo ali, um de um tamanho, outro de outro. Daí é quando é mais rústico, né? Quando o tijolo é cru, é feito ali na própria casa. Mas quando vocês pegam um produto comercializado, ele vai ter um padrão. Então, aqui nós temos um exemplo de tijolo maciço, que ele é 11 por 5,5 por 22 centímetros, certo? E os vazados, eles também vão ter um certo padrão. 10 por 20 por 20, por exemplo. Ou 10 por 20 por 30. Então, eles também têm um certo padrão. Olha aqui, então, o comprimento, ele pode ser de 22 a 26. A largura, aqui a largura é de 11 a 13 e a altura de 5 a 7. Tá bom? Então, a gente sempre deve lembrar aqui comprimento, largura e altura. E quais que são as vantagens dos blocos cerâmicos, dos tijolos furados, sobre os tijolos maciços? Então, um aspecto mais uniforme, né? Arestas e campos mais fortes, menos poroso por unidade de volume. Então, se eu tenho um bloco ali vazado, né, com certeza o peso dele, a massa dele vai ser menor. Diminuição da propagação de umidade. Então, se eu tenho algo ali que impede, eu não vou conseguir transmitir a umidade pelo ar. Nós temos que lembrar que tanto o tijolo maciço quanto o vazado, né, os furados, eles são porosos, né? Esses materiais cerâmicos, uma característica dele é a porosidade. Então, se eu tenho o ar por ali, eu vou diminuir essa propagação de umidade. Ele é um melhor isolante térmico e acústico, tá? Em alguns casos, tá? Não é sempre, mas em alguns casos, né, os blocos cerâmicos vazados serão
melhor isolante do que os maciços. E ele também tem um menor custo de mão de obra e de material. Então, geralmente, é o que é mais utilizado. Eles também passam por uma inspeção de qualidade, então não dá para comercializar qualquer coisa, né? Por isso que existe um padrão e regras para comercialização. Então, aqui um exemplo aqui dos blocos vazados, né, dos tijolos furados, é quanto a sua planeza das faces, então o ângulo aqui, ó, não pode ser maior que 3 milímetros. E também o desvio do esquadro não pode ser maior que 3 milímetros, senão ele está fora de padrão e não pode ser comercializado. E as suas características de qualidade exigidas dos tijolos cozidos em gerais, de forma geral. Então, eles têm que ser regulares, tanto quanto a sua forma, quanto as suas dimensões, que é o que a gente acabou de ver. Os cantos devem ser resistentes, a massa homogênea, então não pode ter fenda, não pode ter trinca, impurezas. O cozimento tem que ser uniforme, e aí aqui é uma inspeção ali para quem já tem mais conhecimento do produto, né, que tem um som metálico, né, quando repercutido com martelo. Vocês não vão lá ficar batendo no tijolo com martelo, que vocês podem quebrar, tá, galera? Mas para quem tem o conhecimento ali, já sabe ver se o cozimento foi bem uniforme. De forma geral, quando vocês compram um produto de um local idôneo, eles já vêm com essas características. Então, é importante que vocês conheçam o local, né? Uma recomendação, né? É que vocês vejam se o local ele é bem falado, bem comentado, né? Então, é aquilo que a gente sempre vê. Qual lugar que a gente vai? Aonde está mais lotado. E, então, quando for fazer compra de qualquer produto que seja, um local que seja bem referenciado. E ele também precisa de ter facilidade de corte. Exemplo, os azulejos ali, quando você vai colocar ele no chão, às vezes não dá o tamanho exato, você tem que cortar. Então, quando for cortar, ele tem que dar uma certa facilidade de corte, senão você vai, toda vez que você for cortar um azulejo ali, ele vai trincar, ele vai estilhaçar, e aí você vai perder muito dinheiro tentando fazer esse corte com material que não tem corte. Uma coisa é você cortar, né, ter essa facilidade de corte, outra coisa é você ter uma ferramenta errada para o tipo de trabalho. Então, tem que levar isso em consideração também. Aqui a diferença de tijolo e bloco. Então, quanto à sua produção. Pessoal, aqui eu diferenciei tijolo de bloco, e nesse caso aqui a gente fala em bloco para materiais de concreto, certo? Eu vou mostrar ali algumas figuras para vocês daqui a pouco, tá? Então, aqui tijolo é cerâmico e os blocos concretos, tá? Só para a gente diferenciar um do outro. Então, a base de argila mais aquecimento. E quando a gente fala daqueles tijolos ou blocos de cimento e concreto e tal, a gente fala de uma mistura de concreto mais uma prensa, né? E qual que é a função, a diferença de função deles? Então, o tijolo geralmente é apenas de vedação e o bloco vai ser de vedação e estrutural, ou seja, muitas das vezes eu não vou precisar de um pilar, dependendo do tamanho da estrutura que eu vou fazer. Um galpão, se eu quiser fazer só de bloco de concreto, eu posso fazer sem um pilar, por exemplo. Construção. Tijolos é o uso de caixaria para as colunas, né, que é o nosso pilar ali, e o de blocos é o uso de bloco específico, e ele é mais rápido, ele tem um tamanho maior, então ele acaba ali sendo feito mais rápido. Ambiente. O tijolo, ele garante uma maior proteção térmica e o bloco, maior proteção acústica. Mas isso daqui também é variável, tá, gente? Não é bem assim, mais térmica, mais acústica. Porque o que acontece? O tijolo, né, os produtos cerâmicos, como eu disse para vocês, eles são inertes. Eles têm uma péssima condutividade térmica. Então, por isso que telhado de cerâmica sempre vai ser um pouco mais fresco, né?
A parede de cerâmica também vai dar essa impressão de que é mais fresco, porque ele vai isolar melhor o ambiente, tá bom? Então é nesse sentido aqui que ele fala. E aí o concreto a gente sabe que ele esquenta um pouco mais. Projeto. Então, o tijolo é de fácil adaptação na obra e o bloco é de difícil adaptação. Por quê? Esses blocos, eles geralmente são mais grandes, certo? E o concreto, se você quebrar um concreto, vocês já viram ali nas aulas anteriores, que se quebrar não dá para reaproveitar. Você vai ter que fazer uma nova massa, você vai ter que fazer tudo de novo. Então é difícil quebrar um bloco de concreto. Então, quando você vai erguendo a sua parede de bloco de concreto, você já tem que passar o cabeamento junto. E isso vai ser muito mais demorado, né? Diferente do tijolo. Ah, levantei a parede, depois é só eu quebrar ali onde eu quero o meu cabeamento, seja lá de luz, de encanamento de água, eu quebro ali depois e coloco onde eu quiser. No bloco já é diferente, eu tenho que ter tudo isso planejado já, porque eu não. Para depois eu fazer isso, eu não vou ter como quebrar a parede. Eu tenho que fazer na hora que eu estiver levantando ali a minha parede. E na parte elétrica e hidráulica, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Necessita só da quebra ali. Não deu para ver direito aqui, ficou um pouco curto. Mas é isso. Eu consigo ali quebrar, fazer e tal, e aqui no bloco eu não vou conseguir, não. Aqui alguns exemplos, tá? De tijolo, desses blocos cerâmicos. Então é muito fácil, que são exemplos vazados, né? Eu vou precisar aqui de uma coluna, um pilar, para fazer levantar minha parede. E aqui é um outro tipo, né, de tijolo. Aqui ele assemelha um pouco mais a blocos de concreto, porque esse aqui é um pouco maior. Mas ainda assim ele é mais fácil de utilizar do que um bloco de concreto. Aqui, nesse caso aqui, eu consigo ter uma maior resistência, porque eu estou utilizando, além do bloco de cerâmica, estou utilizando aqui o concreto junto, então isso vai me dar bastante resistência na minha parede, né? Tanto estrutural quanto de vedação. Um outro exemplo aqui de uma parede, para vocês verem. Eu preciso dessas estruturas, andaime, tudo para fazer aqui a minha parede. E os blocos de concreto. Então, pessoal, como eu falei para vocês, para fazer aqui, ó, é muito fácil de levantar, tá bom? É só encaixar um no outro. Eu economizo muita argamassa aqui para levantar. Contudo, eu preciso passar o meu cabeamento aqui elétrico e sanitário, hidrossanitário, na hora que eu estiver levantando. Se eu deixar para fazer depois, vai ficar um negócio mal feito e vai ficar ruim de encaixar ali. Aqui, ó, como que é feito aqui as estruturas, como que funciona. Então, a gente vê aqui que a economia é bastante aqui na massa para levantar as paredes. Aqui são alguns exemplos também, né, de padrão. Então, aqui, o tipo de unidades cerâmicas utilizadas. Então, eu também tenho aqui outros tipos, né, que é canaleta em U, canaleta meia canaleta, canaleta em J, que para alguns usos específicos. Não vou entrar muito em detalhe aqui com vocês, né? E também temos aqui os de diferentes tamanhos, aqui de 6 furos, né, de 8 furos. Então, tem de todo tipo. Então, vai de acordo com a sua necessidade. E as telhas? É uma das mais antigas formas de cobertura de edificação e proporcionam ótimo isolamento térmico, que é o que a gente já comentou. E aqui o diferente tipo de montagem, né, dessa telha. Ela pode ser de encaixe, no exemplo aqui da telha romana, eu colocando uma do lado da outra e ela vai se encaixando. Eu tenho essa de capa e canal. Então, em cima eu tenho as capas e embaixo eu tenho um canal. E é dessa forma aqui que eu vou montando o meu telhado. Tipos de telha, para vocês terem conhecimento, tá, galera? Se vocês pesquisarem lá na internet, colocar telha italiana, faz que a quantidade de telha por metro quadrado, o peso dela, a inclinação, todas essas informações vocês acham bem facilmente.
Então, a telha italiana, esse exemplo aqui, bastante comum, a telha francesa, certo? Não vou entrar muito em detalhes aqui, só mostrar para vocês a portuguesa, a romana, a colonial, né, que a gente viu ali também, e aqui as telhas de concreto. Então, também temos telhas de concreto. São mais recentes no mercado, proporcionam conforto térmico e versatilidade de formas e cores. São impermeáveis, tem que ser impermeável à chuva, né? Não adianta nada ter um telhado que não seja impermeável. E diferentes telhas cerâmicas, elas absorvem um pouco de água. Porque as telhas cerâmicas, elas são mais vitrificadas, né? Mas as telhas de concreto, geralmente, podem ser mais baratas. O de fibrocimento, então tem um melhor custo-benefício no mercado, são resistentes e leves, e por isso precisam de um engradamento de telhado mais simples. Devem ser bem fixados nas terças. Professor, o que é terça? A gente vai comentar isso aí mais para frente. Para que não tenha problema com chuva e vento. Então, quando a gente vai fazer o telhado, a gente precisa daquela malha lá de madeira, que eu vou explicar a vocês no próximo tópico, para colocar as telhas. Então, aqui a gente precisa de uma menor quantidade, então por isso que ela sai mais barata. O trespasse recomendado é de 15 a 20, inclinação de 15%. Tem espessura diferenciada entre 4 e 8 milímetros e os tamanhos são de 1 por 22, 1,22 por 2,44, dependendo do fabricante. Pessoal, é só aqui uma curiosidade para vocês, né? E a telha de vidro também. Elas proporcionam a entrada de luz nos ambientes. Então, quando que isso vai ser interessante, por exemplo, né, numa casa de vegetação, né, numa estufa, por exemplo, isso é muito interessante. Num jardim de inverno. Pessoal, eu vou ter isso na minha fazenda? Não sei, né? Mas é importante que vocês saibam que tem essas diferenças aí, que vocês podem utilizar diferentes materiais de construção, dependendo da sua necessidade ali. São utilizados conjugados com telhas cerâmicas ou concreto, por isso possuem os mesmos modelos. Então, colonial, americana, francesa, italiana, mediterrâneo, etc. Em ambientes que precisam de iluminação. E as galvanizadas, que são as de aço, né? Eles passam por processo de galvanização ou escagem para proteger o aço da telha da corrosão atmosférica. Então, essas telhas têm um perfil diferenciado, né? Que é o trapezoidal, né? Trapezoidal aqui. E tem uma espessura ali variada. Então, quando vocês forem pesquisar lá no último tópico, quando vocês fizerem uma pesquisa, vocês podem mudar ali o tipo de telha e pesquisar quanto que é que custa e os seus tamanhos. Louças e azulejos. Então, são feitos com pó de louça, ou seja, uma pasta feita com pó de argilas brancas. Então, as louças e azulejos são diferentes das cerâmicas vermelhas, porque a argila que é utilizada é diferente. Ela é branca, né? Quase um caulim puro. E é dosada com exatidão, que darão produtos duros especiais de granometria fina e uniforme. E, olha só, vitrificada. É aquela, né, superfície bem lisinha. Finalizamos a aula de materiais cerâmicos. Dúvidas é só perguntar para a professora, tá?